Vamos para a leitura do nosso dia. Estamos no dia 194 e as escrituras do dia hoje são 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1 ao capítulo 16, versículo 36. Depois vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. Depois vamos ler Salmos, capítulo 10, versículo 1 ao 15. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículos 6 e 7. Vamos dar início à nossa leitura, lendo 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Os levitas designados para levarem a arca. Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e os seus irmãos, 220. Filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaias, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaias, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vocês são o chefe das famílias dos levitas. Santifiquem a si mesmo e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não os buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Músicos são designados para o culto. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e os 2 irmãos dele, Asaf, filho de Beraquias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaias, e com eles os seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e os porteiros, Abidebe, Edom e Joiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir como símbolos de bronze. Zacarias, Ariel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia com liras em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o carro. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca.
Gebania, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer. Os sacerdotes tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Davi, os anciões de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Mical despreza Davi. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. A oferta de sacrifícios. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor, hino de ação de graças. Deem graças ao Senhor e invoque seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder. Busque continuamente a sua presença. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permaneiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de louvor,
mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegre-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Ruja ao mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém, e louvou o Senhor. Agora vamos ler o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. A injustiça e a impureza dos seres humanos. A ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, os quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para que desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Agora vamos ler Salmos, capítulo 10, versículo 1 ao 15. Oração pedindo justiça. Por que, Senhor, te conversas longe? Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram.
Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo. Pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade. Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possa tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que as descubras de todo. Para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 19, versículos 7 e 8. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. E aqui encerramos a leitura do dia. Obrigado a todos pela participação. E amanhã estaremos aqui novamente dando continuidade na leitura da Palavra de Deus. E nos vemos amanhã. Um grande abraço e até amanhã.